Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos continuar com o nosso conteúdo de geografia, tá? Então vamos lá, abra uma apostila para mim. Lá na página 22, nós iremos começar a falar sobre os problemas sociais e ambientais urbanos, tá? Então me acompanhem na leitura. A urbanização do Brasil não ocorreu de forma igualitária em todo o território nacional. Ela se concentrou principalmente na região sudeste, então lá pelo lado de São Paulo, Rio de Janeiro. As grandes cidades cresceram de forma rápida e desordenada, sem planejamento urbano adequado para receber toda a população que migrava da área rural para a área urbana, gerando vários problemas sociais e ambientais. Bom, então vale ressaltar que com o crescimento e com o surgimento das indústrias, né, muitas pessoas da área rural migraram para a área urbana, então por isso que teve esse crescimento urbano desordenado, né? Então eles não estavam nem preparados para isso, né? Então por isso que surgiram vários problemas, né, sociais e também ambientais. Leia o texto a seguir que relata alguns desses problemas. Problemas sociais. Então hoje nós vamos trabalhar sobre os problemas sociais. No Brasil, há grande diferenças sociais e espaciais, porque grande parte da população brasileira não tem acesso a uma renda adequada para atender às suas necessidades básicas, como moradia, alimentação, vestuário, transporte de saúde, educação, entre outros. Então, infelizmente, no nosso Brasil, a gente tem muitas pessoas que não têm renda, né, que não têm um salário fixo, né, para que possa custear essas despesas, né? Então, por isso que, infelizmente, a gente tem muitos problemas sociais, né? E aí, o que acontece? Quando a pessoa não consegue se sustentar, né? Ela passa fome e aí, né, acontece ali muitos casos, né, de moradores de rua, certo? Um dos problemas mais grandes da cidade é a moradia. Uma parcela da população sem renda suficiente para comprar ou alugar uma casa em área com infraestrutura adequada geralmente é obrigado a viver em habitações improvisadas, em áreas irregulares como margens de rios, estradas, morros e lixões. Algumas pessoas ainda nem trabalho conseguem e por isso dormem nas ruas e vivem de doações. Então, né, a falta de uma renda causa tudo isso. Né, as pessoas não conseguem um lugar digno para morar, não conseguem se sustentar, né, e são obrigadas a irem morar em lugares que não têm uma infraestrutura boa ou até mesmo na rua. No município onde você mora, há famílias que vivem em áreas irregulares ou dormem nas ruas? Então, se você quiser mandar um áudio ali contando se aí perto de onde você mora existem pessoas, né, dessa forma que moram assim, conte para nós. Você sabia? A população menos favorecida dificilmente tem acesso a saneamento básico. Serviços de abastecimento, água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e limpeza urbana. Energia elétrica, as ruas pavimentadas e entre outros serviços públicos. Então, né, geralmente nessas áreas menos favorecidas, né, não tem saneamento básico, já fala, né, o básico para uma pessoa viver. Não tem energia, quase não tem, né, energia elétrica, o serviço de coleta de lixo não funciona direito, né, e por isso que eles ficam em situações precárias, né, e contraem muitas doenças, muitas vezes. O transporte é outro problema social urbano significativo. Nas últimas décadas, tem aumentado consideravelmente a frota de veículos nas cidades. Assim, é comum que durante algumas horas do dia, começo da manhã, horário de almoço ou fim da tarde, longos trechos de lentidão se formem nas principais vias de circulação, que é o que a gente sempre fala do trânsito, né? Então, geralmente lá quando a gente vai para Curitiba, de manhã, na hora do almoço, ou de tarde, lá por 4, 5 horas, é muito difícil porque o trânsito fica muito pesado, né? Então, o que acontece? Né? Pelo acúmulo de pessoas, né? Então, isso é um dos grandes problemas nas nossas cidades, né? Na área urbana, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro.
A população trabalhadora das grandes cidades convive ainda com problemas graves relacionados à superlotação de ônibus coletivos e metrôs, a irregularidade dos horários de transporte público, o excessivo gasto de tempo nos deslocamentos pelo trânsito. Então, esse aqui é um problema gravíssimo que a gente tem aqui na nossa região, que é a superlotação de ônibus, né? De pessoas que precisam ir trabalhar para Curitiba, né? Que pegam ônibus superlotados, ainda mais agora nessa época que a gente está vivendo de pandemia, né? O risco de contágio é muito grande, né? Mas essas pessoas precisam trabalhar, essas pessoas precisam chegar até os seus locais de trabalho e têm que enfrentar esses ônibus, né? Essas conduções lotadas. Então, é muito complicado. Isso é um grande problema, né? Porque isso desgasta muito a pessoa, leva muito tempo para ir, muito tempo para voltar, né? E de pé, né? Sem um banco para sentar. Então, é muito complicado. O desemprego e o subemprego, a escassez de escolas públicas e de serviços de saúde, somado a outros problemas sociais, são obstáculos para o alcance de uma condição de vida digna, para a maioria da população que reside tanto na área urbana como na área rural dos municípios brasileiros. Então, quando a parte do desemprego é um grande problema também, né? Porque aí a pessoa não tem como se sustentar, né? E aí cria grandes obstáculos. O que é o subemprego? Sem emprego formal para todos, tipo, não tem carteira assinada, né? Muitos trabalhadores vão para o mercado informal, os chamados subempregos, né? Quando não tem uma garantia das leis trabalhistas, né? É considerado como um trabalho um subemprego, né? Agora, a gente vai lá no Você Sabia? É dever do poder público, tanto municipal como estadual ou federal, atender também às demandas sociais nas áreas urbanas menos privilegiadas. Então, o governo tem que atender essas pessoas. Conheça a seguir algumas medidas que têm sido reclamadas pela sociedade. Autoconstrução familiar. Apoio oferecido pelo poder público às famílias de baixa renda que possuem lotes e passam a trabalhar na construção da casa própria. Urbanização dos bairros carentes, criação de postos de saúde, escolas e creches. E assentamento das famílias que vivem em área de risco, áreas de proteção ambiental e áreas públicas, né? Aqui, pelo menos na nossa região, eu vejo muitas casas construídas à margens dos rios, né? Nos barrancos, assim, que é muito perigoso, né? Se cai uma chuva, acontece algum desmoronamento, né? É muito perigoso para essas famílias, né? Então, o governo ele tem que assistir essas famílias. Alguém tem que olhar por eles, né? E agora vocês vão fazer para mim, né, a página 26. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante na nossa aula de hoje. Espero a contribuição de vocês. Um beijo e até a próxima.